Gostaria de convidá-los a visitar o meu canal Papo da Graça e acessar o meu mais recente trabalho, Os Excessos Fálicos da Civilização na Contramão dos Recursos Não Todo Fálico do Feminino diante da Natureza. Este trabalho foi apresentado recentemente no 11º Encontro Nacional e Colóquio Internacional do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, que aconteceu recentemente. O texto aborda a questão do meio ambiente, segundo uma visão psicanalítica. Tema extremamente atual e de grande importância na atualidade, em função da devastação que assola o planeta. Então, o meu trabalho é sobre os excessos fálicos da civilização na contramão dos recursos não todo fálico do feminino diante da natureza. Então, eu coloquei esse fundo que é justamente para chamar a atenção sobre esses excessos que o homem está fazendo com a natureza, né? Valendo-me do poema do Antoine Tudal, citado algumas vezes por Lacan, de forma leve e em poucas palavras, ele toca na questão deste trabalho, ao nos dizer: entre o homem e o amor há a mulher, entre o homem e a mulher há um mundo, e entre o homem e o mundo há um muro. Este artigo ele surge dessa observação, como nos diz o poema: entre o homem e o mundo há um muro, há um abismo. Todavia, o que fazemos sobre esta condição é algo que tem sido respondido pela produção dos excessos. Para tanto, farei uma leitura sobre o olhar de autores da psicanálise e de outras áreas que compartilham deste incômodo e preocupação diante da devastação do planeta. Freud, no ensaio O Tema Os Três Escrínios, em sua articulação com o psíquico e da literatura shakespeariana, prioriza a experiência do inconsciente de forma interessada, muito sabiamente nos leva a mergulhar no mundo feminino, ao se referir à Terra como uma mulher, capaz de suprir a humanidade, mas ao longo do progresso, ela foi deixada de lado. Nessa perspectiva, o escrito cumpre a função de lembrar ao ser falante de que ele é parte integrante da natureza e, portanto, estará submetido à lei da morte, revitalizando um assunto sempre atual. A primeira figura que aparece nesse texto diz respeito à mulher que dá à luz. A segunda seria a mulher que escolhe, que o homem escolhe como companheira. E, por fim, a última figura da mulher, a terra-mãe, que aparece de forma silenciosa, deusa da morte, que um dia o tomará nos braços. Contudo, a grande mãe que nos acolheu está doente, devastada pelos exageros de um progresso irrefreável em prol de um desenvolvimento ao longo dos séculos, que resolveu seguir desconectado de sua proteção. Assistimos por décadas os pesquisadores a advertirem sobre o impacto dessas mudanças e sua influência na vida humana. Embora os humanos sempre conviveram com as intempéries da natureza, no entanto, estas vêm acontecendo numa velocidade assustadora. Vale lembrar que a psicanálise ela surge no cenário histórico, no qual o planeta estava mergulhado nos horrores das guerras mundiais, e pouco tempo depois surgiu a Guerra Fria. Em seus acontecimentos, estiveram sob a direção dos homens. Nessa época, Freud, em seus textos Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, composto de 2 ensaios, Desilusão da Guerra e Nossa Atitude para com a Morte, e mais adiante, Porque a Guerra, numa discussão com Einstein, ambos viveram nesse período a morte que parecia na sua forma mais cruel. Certamente foram essas vivências que surgiram neles uma desilusão frente aos semblantes que sustentava a ideia de um Estado civilizado
apoiado na ciência, no desenvolvimento e na moral, em razão de se revelar ali a outra face do ser humano, em seu lado mais primitivo, numa incoerência ante a civilização. Naquele estado de onde o homem levou milhares de anos para sair e insistia em retornar. Mas será que estas guerras se deram como revelação do lado sombrio, oriundo da ação dos efeitos de grupos, ou como expressão da própria constituição do ser falante, no plano individual ou coletivo? É uma questão. Freud, em seu texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, ao analisar o humano sob a luz da teoria da libido, nos diz: não há diferença entre a psicologia individual e a coletiva. Contudo, reconhece que o ser falante atua em grupo sobre pano de fundo do objeto perdido, na figura de um líder, e este representante do ideal do eu, por meio do processo de identificação, passa a ser um componente importantíssimo para a formação da massa, que tanto pode ser uma multidão quanto um pequeno grupo de indivíduos, geralmente fálicos. Por outro lado, ao longo da história ocidental, podemos também ressaltar o lugar destinado e ocupado pela mulher. Inicia-se desde o terror, passando por distintas formas de difamação, até a sua adoração pelo viés da beleza ou pela procriação. É importante relembrar do período das guerras em que o ser falante transformou o mundo em brinquedos fálicos, nas mãos de poderosos, tendo como resultado a devastação que colhemos até hoje. Dessa forma, é provável encontrar uma possível compreensão sobre essa questão e sua importância para pensar nas relações determinadas pela sociedade entre o eu e o outro. Freud, em seu texto O Tabu da Virgindade, afirma que cada um é separado por um tabu de isolamento, constituindo a pequena diferença, afirmando que, quanto ao resto, somos semelhantes. E, através dos estudos sobre os povos primitivos, levantam a hipótese que o homem, ao se sentir ameaçado, criava um tabu, com o objetivo de evitar o encontro com a diferença sexual. E, com isso, ele desviava da castração. O que nos dá uma ideia do tabu ser a primeira forma de lei não escrita. Ele argumenta que talvez esse receio é porque as mulheres são diferentes dos homens, consideradas desde sempre por eles incompreensíveis, estranhas e misteriosas. E pela dificuldade de convivência entre esses dois mundos, eram vistas como hostis. E essa é a pequena diferença, escrita no real do corpo, que permeia os discursos e a formação dos grupos sociais, sempre nesse ponto de báscula entre o encontro e o desencontro. É interessante refletir que o ser falante na posição fálica, ele teme ser contaminado pela mulher na sua feminilidade, ou seja, na sua posição de não toda. E em qualquer época ou situação, o lado fálico acionará o disparador deste tabu, agindo para aumentar mais ainda essa divisão. Presenciamos, assim, o não lugar para o universo feminino, sobretudo porque essa pequena diferença caminha ao lado, mais precisamente do lado de fora, e pode despontar como um propulsor de perigo e ameaça. Reforçando os argumentos dos exageros do mundo fálico na cultura, criando uma falta, enquanto que é a inclusão do feminino que poderá levar a sociedade em direção a uma invenção e criatividade. Deixa eu ver um pouquinho aqui, Bia. O que não vem acontecendo. A propósito, não seria esta uma contribuição do feminino? Talvez esteja aí um ponto importante para a explicação sobre a devastação da Terra como assistimos hoje. Na esteira dessas articulações dos extremos fálicos, presentes nos segmentos sociais e políticos, e a qualquer preço, resultando na violência naturalizada como garantia de uma ilusória segurança,
traz enormes consequências para a humanidade. Parece importante desmontar essa construção discursiva, histórica, que até então vem vigorando, procurando não reduzir a esse dualismo das diferenças sexuais. As escolhas não são binárias e, portanto, é essencial procurar se libertar dessa dualidade. Principalmente porque não se trata de hierarquia. Podemos ser um entre outros. Ao invés de ser temida, ela, a mulher, possa ser reconhecida. É a diferença das particularidades comum a todos, e esse paradigma se chama incluir o feminino, o não todo nesse processo. Em meio à turbulência das guerras, vimos cair por terra o mandamento bíblico: amarás o próximo como a ti mesmo, citado pela Maria Ormi, no Estado da Cultura. Muito incomodou Freud por ser alguma coisa que atende à ação civilizatória, mas vem de fora e não é possível de ser atendida. Questionando-se, Freud diz: como devo amar esse próximo que nem conheço, que me ignora, goza de mim? Como posso amar o próximo que nem sempre me quer bem? Isidoro Vega, em seu livro O Próximo, nos diz: é por invocação que o outro advém a condição de próximo, e tal ato não lhe assegura sua bondade, e poderá ser também sua ruína. De modo confluente a essa ideia, se articula com o aforismo de Lacan ao dizer: o próximo é a iminência intolerável do gozo, levando a ideia de extimidade, para o qual o íntimo e o externo se ligam na mesma superfície. Freud, em seu texto já citado, A Psicologia das Massas, corrobora essa ideia ao utilizar a metáfora do porco-espinho, reforçando a distância íntima e necessária em relação ao outro. Vejamos que ele diz: durante o inverno, os porcos-espinhos precisam ficarem juntos para se aquecerem. Entretanto, por causa dos seus espinhos, é necessário manter uma certa distância até para se preservarem. Curiosamente, nesse pequeno fragmento, denuncia algo na intersubjetividade não sendo complementar, e mesmo o laço social é considerado como mais difícil para os sujeitos. Seria então a chave desse mandamento o impossível de se cumprir? Esse impossível significa na aproximação excessiva do outro, desfaz a montagem especular, pela qual ambos, o outro e o eu, mantínhamos no plano imaginário. Essa distância íntima permitindo a constituição do próximo e a manutenção do sujeito. Lacan, no Seminário 17, nos diz: desde que o ser humano, é uma citação dele, desde que o ser humano é falante, está ferrado. Acabou-se essa coisa perfeita, harmoniosa, da copulação, aliás, impossível de situar em qualquer natureza. Assim, só nos resta fazer borda a falta da complementaridade entre o sexo, ao nos dizer: não há relação sexual, portanto, dois não faz um. Segundo Lacan, a mulher não existe. O feminino insiste, não como categoria que daria, enfim, consistência à mulher como gênero, mas como um real que afeta o ser e requer soluções de nominação diante da forclusão do significante inconsciente da a mulher. Então vamos lá. São pontos relevantes que nos fazem refletir e denuncia ao retirar o véu civilizatório que expõe o ser falante em seu avesso, mostrando as áreas de sombra e escuridão da sua essência na fenda pulsional. O filósofo Peter Sloterdijk, numa recente entrevista, ele chama atenção para essa questão ao incluir no debate a relação entre o Homo sapiens e o meio ambiente. Revelando, o homem símbolo da natureza é visto como desnaturado, perturbado e falhou como animal, potencializado e deslumbrado pelo avanço tecnológico, e aponta para as graves consequências para o planeta. Outro estudioso extremamente preocupado com essa questão é o Ailton Krenak. Ao fazer uma crítica de forma contundente, avaliando a humanidade como algo separado da natureza, nos diz:
Somente o reconhecimento da diversidade e a recusa da ideia do humano como superior aos demais seres pode ressignificar nossa existência e refrear nossa marcha insensata em direção ao abismo. Este tema nos coloca em um rico diálogo com a nossa contemporaneidade, e na esteira dessas articulações, o Parletre não pode ficar imune a tais percepções, sobretudo porque, ao nos distanciarmos desta grande mãe, sem lançar mão do espírito feminino, o caos se instalou. Pelo grau de complexidade da vida humana, na sua dependência da Terra-mãe, o planeta parece caminhar a passos largos em direção ao pior. Desse modo, o desafio é gigantesco, ponto de inflexão cujas projeções não são nada boas. Nesse sentido, há perguntas que se impõem. Haverá tempo de corrigir a rota, mudar de direção? Seremos abandonados pela Mãe Terra ou desapareceremos como os dinossauros? Qual o futuro nos espera? São perguntas ainda sem respostas. Todavia, nada nos impede de suportar, sem declinarmos de fazer o caminho para localizar o que desandou no nosso processo civilizatório até aqui. Diante dessa perspectiva, é possível continuar a progredir e, ao propor um desenvolvimento com responsabilidade, buscando uma forma mais profícua entre a cultura e a natureza, optando por uma aproximação mais afeita às contribuições do feminino. Vale ressaltar que o mundo em que vivemos é uma construção humana e, como tal, poderá ser relançado. Como dito, não temos respostas, mas cabe a nós continuar a falar disso. O disso aqui é isso, disso. Desde que possamos incluir a terra, mãe e mulher, de onde viemos e para onde um dia voltaremos, mas não sem antes deixar nossas marcas ao desfrutar da vida que ela oferece. Pensemos nisso. Obrigada. Bom, eu vou ficando por aqui e fiquem à vontade para enviar questões ou sugestões de algum tema que você gostaria que fosse abordado aqui, ou comentários sobre o próprio texto. Vamos discutir. Até o próximo vídeo, um forte abraço a todos e até mais.